campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham nesse trabalho da leitura deste livro Opinião Espírita para o nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essa leitura. Este livro, então, você já sabe, é a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, sob orientação dos irmãos Emmanuel e André Luiz. E hoje, meus queridos, nós já estamos no capítulo 50. Esse capítulo 50 tem o título Quando Sofreres. E eles nos fazem a referência ao capítulo 3, item 5 da Gênese. E esse capítulo 3, então, aqui na Gênese, tem o título O Bem e o Mal. E o item 5 que eu vou ler, vou ver se ele não é muito longo aqui, para a gente não estender. É muito bem sintético. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Olha que beleza! Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. E vamos ver o que esses irmãos aqui nos trazem no livro Opinião Espírita sobre esse item. Quando sofreres, pensa no indefinível poder de renovação que flui dos vencidos. Os gritos dos déspotas da antiguidade que pompeavam irrisório triunfo desaparecem, encaminhados pela morte à piedade da cinza para que se lhes apagasse a memória. Mas a justiça tomou as lágrimas de quantos lhes caíram sob os carros sanguinolentos para agravar as leis que enobrecem a humanidade. Os sarcasmos dos que traficavam com a vida dos semelhantes foram abafados na estreiteza do túmulo. Mas os prantos dos escravos que cambaleavam aos rebenques do cativeiro lavou os olhos das nações conscientes para que contemplassem o clarão inextinguível da liberdade. Quando sofreres por alguém ou por alguma causa nobre, medita naquele que a sabedoria divina enviou à terra para o engrandecimento de todos. A eterna bondade fê-lo nascer, cânticos angélicos ao fulgor de uma estrela, e consentiu que se lhe negasse um berço entre os homens. Situou-lhe a divina embaixada entre aqueles que detinham no mundo as mais elevadas noções religiosas e não impediu lhe ignorassem a presença. Dotou-o de carismas sublimes com que reerguesse os paralíticos e iluminasse os cegos, e deu-lhe a estrada por moradia. Colocou-lhe a ciência do universo na palavra simples, mas não lhe deu qualquer cenáculo de pedra aos ensinos. Conquanto providenciasse para que os deserdados e os enfermos
os cansados e os infelizes lhe integrassem à assembleia de ouvintes na largueza do campo. Restituiu-lhe a influência pessoal com todos os atributos do bem e deixou que o mal lhe alcançasse o círculo dos amigos mais íntimos. E quando lhe tapizaram o caminho com palmas de vitória, no intuito de lhe entregarem o cetro da autoridade, permitiu que a sombra envolvesse aqueles que mais o admiravam e, quase defronte à eminência de Moriá, em cujo topo se erguia o templo de Salomão, como sendo o mais suntuoso dos monumentos levantados na terra, em louvor ao Deus único, não obstou se lhe desse um monte desolado para a morte, num lenho entre malfeitores, a fim de que ele formasse entre os milhões de aflitos e incompreendidos de todos os tempos. Quando sofreres, para que haja bondade e verdade, felicidade e concórdia, pensa em Cristo e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. Olha só, né? Que profundidade esses ensinamentos nos trazem para que a gente vá para dentro, vá lá no mais profundo da nossa consciência, procurando remover de lá todo e qualquer resquício de revolta, acolhendo com amor as memórias dolorosas, mas retirando delas os ensinamentos vivenciados, né? Para que a gente possa ir lá na nossa casa mental, lidar com os nossos pensamentos com mais equilíbrio, mais sabedoria. Perceber, né, que nós não somos a aparência, que o poder não está nas coisas exteriores, não está naquilo, nos bens que a gente possui, nas coisas materiais, que o verdadeiro poder é a essência, vem de dentro, né? É muito lindo quando ele fala assim que ao invés de dar uma estrutura material de aparência de poder, um grande templo, que tamanho teria um templo realmente destinado ao tamanho da mensagem, da imensidão da mensagem do Cristo na Terra? Na verdade, a própria Terra é esse lugar para a gente contemplar Jesus. E Jesus, ele não está aqui para ser um quadro na parede, para ser uma escultura, para ser aquele corpo erguido, carregado numa cruz, no madeiro. Jesus, a gente tem saudade profunda de Jesus. Mas quando essa saudade profunda de Jesus toca o nosso coração, é tão fácil da gente matar essa saudade. É só a gente olhar em volta. Jesus, como ele disse, ele está naquele parente difícil. Ele está naquele parente que nos olha com amor, com compreensão. Ele está naquele doente que passa por nós. Ele está lá na cama, nos leitos dos hospitais. Ele está nas presidiárias, nas prisões, em cada lugar de sofrimento e de dor. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa muito enfeitada e muito bonita, mas a gente não sabe o tamanho da dor, da miséria que ela leva na alma. O quanto ela precisa de um bálsamo de esclarecimento, de verdade, uma centelha de afeto que a humanize, que a faça se recomeçar, reiniciar, se decidir por tentar mais uma vez, tentar de novo acreditar, tentar de novo recomeçar alguma coisa que ela perdeu. Seja relacionamento, seja trabalho, seja o sentido da própria vida. Então, nós
temos o Cristo conosco em cada ser humano que nos rodeia. O seu templo está em todo lugar. Vamos buscar a natureza, vamos buscar nas ondas do mar, à beira de um rio. Vamos buscar ali, olhando para a terra, o trabalho de uma formiga, o trabalho dos pequenos insetos, das pequeníssimas flores do campo que nascem e desenvolvem a plenitude da sua beleza, mesmo sem que tenha qualquer, às vezes, possibilidade de alguém passar por ali e sequer perceber que ela passou pela terra, né? Que ela existiu naquele lugar. Então, que a gente floresça onde Deus nos plantou. Porque Ele está falando aqui que não existe aqui na Terra, né? Ó, amor sem dor. Às vezes nós estamos muito bem, mas o outro está numa dor profunda. E a minha tarefa é ser instrumento do Consolador. Com a minha alegria, com a minha esperança, com a minha fé, com a minha escuta. E outras vezes sou eu que estou amarfanhada, angustiada, solitária. E o outro, eu procuro a companhia do outro. O outro me oferece as suas horas, um chá, um café, um olhar, uma escuta. E nós saímos renovados daquele momento. Muitas vezes sem que se diga nada do que está passando no nosso pensamento, das nossas inquietações. Mas nós precisamos uns dos outros. Precisamos da presença uns dos outros. Precisamos aprender que, como ele diz aqui, ó, quando sofreres, para que haja bondade e verdade, felicidade e concórdia, pensa no Cristo, e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. Então, que fortaleçamos a nossa coragem, a nossa fé, buscando, como Cristo disse, o alívio no Cristo, através da prece, da meditação. Jamais, jamais estaremos sós. Nunca estivemos e jamais estaremos. Um abraço a todos, irmãos. Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site